Dando sequência à nossa roda introdutória, pode ser você, Isabel? Pode. Muito obrigada, Junião. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite da comissão organizadora, em nome da Maria Maeno. Agradecer ao Dr. José Carlos Carmo, aqui do Ministério do Trabalho aqui em São Paulo, que fez a nossa ponte de mediação para que eu estivesse aqui. Estou vindo do Rio de Janeiro. E é um prazer muito grande. É a terceira vez que eu tenho a oportunidade de falar dentro da escola da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Isso é uma honra muito grande, né? Tem que ter mais fotos ainda para poder mostrar que um dia eu estive aqui dentro mais uma vez. E participar de uma mesa tão eclética, que traz esse nome. O nome eu achei maravilhoso. A humanidade policromática, tal como ela é. E será que ela é? Ou melhor, depois dos 2 pontos vem quando as águas se encontram. E a impressão que a gente tem é que as águas não estão se encontrando, né? Ou se essas águas conseguirem se encontrar, elas com certeza conseguirão fazer uma contracorrente muito forte a tudo isso que tem inquietado de uma maneira tão grande cada um dos que já falou até agora, cada um dos que está aqui conosco na plateia, e essa sensação que transborda dentro de nós. E mesmo que talvez não possamos fazer nada de prático, muitas vezes quando nos reunimos num encontro, num congresso, o importante é saber que pessoas continuam pensando. E essas pessoas, um dia, que sempre pensaram e continuam pensando, elas vão começar a agir. Porque nós já fizemos isso no passado. A Melinha acabou de contar como foi essa história. E a história que a Melinha conta, e eu vinha lendo aquela sua entrevista, Melinha, junto com a minha família, nesse final de semana, sobre os 40 anos da lei da anistia, e o podcast que também saiu agora com Gabeira, né, e tudo mais, sobre os 40 anos ontem, né, que foram comemorados. E eu me lembrava de como é que foi isso na minha vida. E eu tinha 10 anos de idade, em 64, quando começa essa história, e foi a última vez que eu vi um dos meus primos, para nunca mais vê-lo, para não saber o que aconteceu. Não importa. Agora, eu não pensei que eu fosse poder correr o risco de ver tudo isso, poder voltar. E voltar como se fosse alguma coisa de valia, quando não foi. Quando, pelo contrário, parece que estão querendo nos colocar naquela famosa contracultura, quando dizia que o que não existiu é que passou a existir, o que existiu passou a não existir, e nós somos as pessoas que são jovens, que não conheceram nada disso, que não viveram nenhuma dessas décadas passadas agora, recente, 4, 5, 6 décadas atrás, e não conheceram esse Brasil que nós não devíamos estar vendo pela segunda vez, nós que já passamos por ele. Mas, apesar de tudo isso, representando aqui um pouco da história das pessoas com deficiência no nosso país, foi justamente no período, talvez, já próximo à abertura, na década, especialmente no final da década de 70 e na década de 80, que o movimento das pessoas com deficiência se organizou no Brasil. As primeiras reuniões se deram no Rio, em São Paulo, e em poucos estados, em Minas Gerais, um pouco no sul do país, em 79, 80, até que 81, com o apoio da ONU, o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência aconteceu, 1981, em que nós estávamos naquela chamada década perdida, que não foi perdida do ponto de vista do movimento social, que já vinha florescendo, já vinha se reorganizando, e nós tivemos, então, a oportunidade de viver como lideranças, tanto da área, das vários tipos de deficiência, mas normalmente não a classe mais pobre, e as pessoas com deficiência, em sua grande maioria, são pobres, muito pobres, mas não foram essas que conseguiram viver a efervescência do início do movimento. Nós conseguimos a classe média alta, porque conseguimos, de alguma maneira, nos locomover, ter apoios familiares, ter alguns apoios institucionais, e participamos da luta pela Constituição de 88. Então, o movimento das pessoas com deficiência, de fato, mostra um pouco da sua força, da sua vontade de se ver como protagonista, de deixar de ser alguém que está no fundo do quintal, que está escondido em casa, que é uma tristeza,
que é sempre uma tragédia pessoal, e sim como movimento social. E aí, em 88, nessa mesma conferência na Constituinte e depois na Constituição, onde surgem os direitos da saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, surgem os direitos das pessoas com deficiência, como surgem outras questões também tão importantes, que são os que estão nos segurando até hoje, antes que alguma emenda constitucional possa, de repente, nos destroçar de mais algum direito, que é esse o nosso medo. Porque eu acho que cada um de nós aqui hoje não pode largar o WhatsApp, porque ninguém sabe o que está acontecendo no debate da reforma da Previdência, que ainda tem seu segundo ato acontecendo no Senado Federal. E eu falo nisso porque lá dentro dessa reforma está justamente a vida das pessoas com deficiências mais pobres, que é um benefício chamado benefício de prestação continuada. Talvez você já tenha ouvido falar no BPC, né? Em torno de 2.200.000 pessoas pobres, muitíssimo pobres, porque pertencem a famílias que têm a renda familiar per capita abaixo de 1/4 de salário mínimo. Isso dá mais ou menos R$ 7,20 por dia por pessoa. Se a família ganhar mais do que isso, está fora do benefício. E se estiver abaixo disso, é que terá direito ao familiar com deficiência a receber um salário mínimo. Só que isso foi uma lei que foi colocada na época da regulamentação do benefício que surgiu na Constituição de 88, foi colocado na lei já restringindo o próprio direito, que dizia que o direito era o direito a um salário mínimo às pessoas que não fossem capazes de prover a sua própria subsistência ou tê-las mantidas, provida pela família. E a lei trouxe, então, esse limite que eu acabei de comentar, de 1/4 de salário mínimo per capita. E agora, a grande malvadeza, talvez a palavra possa ser usada, é colocar isso como um preceito constitucional. E nós não conseguimos derrubar na reforma durante sua passagem pela Câmara dos Deputados, mas estamos fazendo de tudo para que agora no Senado Federal isso venha abaixo. Por que eu falei das pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência pobres? Por que as pessoas com deficiência são pobres? Ora, as razões são diversas. Desde as condições de vida que causam a própria deficiência, ao causarem patologias, ao não darem as oportunidades de saúde, não darem as oportunidades de educação no passado, e agora tivemos um estirão em que conseguimos trazer a educação inclusiva à luz, né? Durante pelo menos uns 12, 14 anos, conseguimos um grande investimento na educação inclusiva, mas agora não sabemos que fumo tomou isso. Desapareceu, de repente. Não sabemos. Não vou dizer que acabou, porque seria um pouco de leviandade da minha parte, e hoje em dia eu tenho primado por não ser leviana nas palavras, muito menos nas estatísticas. Ou sei a estatística ou não sei, né? Posso dizer até que tenho uma certa percepção de alguma coisa, mas não posso dizer que alguma coisa que alguém disse não é, sem saber dizer o que é, na verdade. E é esse medo que me dá, de que as coisas agora comecem a ser ditas sem que se saiba de verdade o que está acontecendo. A única coisa que eu posso dizer é que não está havendo a percepção do investimento nas políticas para a inserção das pessoas com deficiência na sociedade brasileira, como nós vínhamos fazendo desde esse começo da década de 80, na década de 90 e mais ainda nos anos 2000 e até 2010, 2012, 2014. Sempre vai se ganhando alguma coisa. O medo é que, de repente, nós estamos começando a perceber que nós já começamos a perder. Uma coisa é você desacelerar, a outra coisa é você não ver o futuro, não ver que, apesar de a ONU agora ter uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, que no Brasil se transformou em constitucional, tem caráter constitucional, há 10 anos, né? Fiz agora, na segunda-feira, no dia 25 de agosto, foi segunda, né, se eu não me engano, o decreto 6949,
apesar disso, nós ainda não estamos colocados no mercado de trabalho como a lei de cotas, a lei que reserva, tanto na área privada, a Lei 8.213, como a Lei 8.112, na área dos concursos públicos, vagas para as pessoas com deficiência. Nós não estamos vendo que isso continue crescendo. Pelo contrário, quando se começa a falar na uberização das leis de trabalho no Brasil, nós, de alguma maneira, já estamos falando na própria precarização da possibilidade de que essas cotas sejam, de fato, contabilizadas, possam ser fiscalizadas. Mas isso não quer dizer que a sociedade brasileira, de fato, abandonou todas essas ideias. Não, não abandonou. Eu acredito que existe uma parte da população brasileira ainda muito perplexa com tudo que está acontecendo. E eu seria... não seria verdadeira se eu dissesse a vocês que eu estou perplexa. Não, não estou. Eu esperava. Eu acho que no final do ano passado para cá, quem acompanhou um pouco já sabia que alguma coisa viria na contramão daquilo que nós aguardávamos, não obrigatoriamente como um partido, A ou B ou C, porque eu, como servidora federal, trabalhei. Como me perguntam, em que governo você começou a ocupar algum cargo como médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou do Ministério da Saúde, ou posteriormente trabalhando durante 8 anos na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, por muito tempo como professor Paulo Vanucchi, jornalista Paulo Vanucchi. Como é que foi tudo isso? Olha, eu comecei fazendo concurso na época ainda do General Figueiredo, mas naquele tempo ninguém me perguntava se eu era da Arena ou do PMDB. Não tinha isso, graças a Deus, né? E o que depois tem se visto é o contrário. Tem se visto uma tentativa de fazer com que o próprio corpo público, de servidores públicos, cujos os nossos patrões são o povo brasileiro, né? É o povo brasileiro, de repente, como se nós tivéssemos que ter algum tipo de partidarização para que pudéssemos desempenhar as nossas tarefas. E não é isso que nós desejamos. Nós desejamos que as pessoas com deficiência continuem a ter um investimento necessário para a sua saúde, a sua reabilitação, o seu atendimento com qualidade, o protagonismo, a sua autonomia, a capacidade de dizer o que é melhor para si, falar por si mesmo, assim como eu estou tendo essa oportunidade aqui e já tenho há 40 e poucos anos de militância. No início não era igual, antigamente era muito mais difícil, nós éramos carregados, hoje tem rampa, tem elevador nos lugares, né? Então já houve, quando possível, há os intérpretes, há a legenda, há a audiodescrição, há todos os outros recursos para os diversos tipos de deficiência. Porque se nós temos essa diferença entre as pessoas, diferença não significa desigualdade. Diferença é algo que nos caracteriza realmente. Nós somos singulares, cada um de nós com suas especificidades. E o conjunto das pessoas com deficiência traz entre si, talvez, essa maior diversidade ainda, porque vai desde a pessoa com deficiência intelectual, a pessoa com um transtorno do espectro autista, aquela que usa cadeira de rodas, o cego, o surdo orarizado, o surdo que faz uso da língua brasileira de sinais, o cego que gosta do cão-guia como seu elemento de maior liberdade, ou aquele que não usa o cão-guia, as bengalas de cores diferentes, que eu não sei se vocês já as conhecem, a bengala mais comum, que é da pessoa cega, aquela verdinha, que é da pessoa com baixa visão, e a bengala que tem alguns pedacinhos dela em vermelho, que corresponde ao surdo cego. Então, nós já temos essas variedades, tantas que são, e que precisam ser respeitadas. Então, basicamente, eu acho que é isso que fico para essa introdução, trazendo para vocês o fato que, se hoje nós não estamos vendo ainda, não temos a possibilidade de ver qual é o rumo da política de inclusão no Brasil para as pessoas com deficiência, isso não quer dizer que nós abrimos mão, muito pelo contrário. Cada vez há um grupo jovem que tem se movimentado. O YouTube já tem outras pessoas com deficiência também falando sobre todas as questões, mas nós precisamos que haja, de fato, esse movimento de dar as mãos e fazer com que essa grande diferença
dos brasileiros se junte e se transforme em um país de igualdade e não de desigualdades. Obrigado, Isabel.